Capítulo 143 Agitando o oásis. Já se passaram cerca de 2 semanas desde que Zhao Tian e Shui Wu começaram a treinar juntos no oásis. Graças a esses treinamentos, o oásis nunca esteve tanto movimentado quanto esses últimos dias. As bestas demoníacas que frequentavam o local, evitaram a região onde Zhao Tian e Shui Wu estavam e passaram a usar a outra margem do lago. Nessas 2 semanas, Zhao Tian treinou e refinou como um louco. Os seus avanços no cultivo surpreenderam até ele, pois nesse período, ele fez 2 avanços de nível e alcançou o 4 graus nível do reino da alma. Zhao Tian não sabia o porquê da energia espiritual do universo ser tão forte naquele oásis. Talvez, o motivo seja por causa da semente que a Moira deixou naquele lugar, mas era difícil afirmar isso. A única coisa que era correto dizer era que aquele oásis tinha uma estranha força que atraía uma grande quantidade de energia espiritual do universo. Digamos que ele funcionava como uma espécie de para-raios. Os avanços de Zhao Tian foram incríveis, mas os avanços de Shui Wu eram inacreditáveis. Graças à pílula formadora de impérios, combinada com o grande talento inato de Shui Wu, este já tinha alcançado o pico do reino espiritual e estava a um passo de avançar para o reino dominador. O reino espiritual era a base do cultivo. Por isso, ele não era muito difícil de ser atravessando, ainda mais se levarmos em conta que Shui Wu já fez isso algumas vezes durante a sua vida e sabia todos os mistérios desse reino. Contudo, saltar do 2 graus nível para o 9 graus nível, em apenas 2 semanas, era um feito que assustava até o próprio Shui Wu. Neste momento, Shui Wu tinha acabado de se sentar, a fim de tentar romper os gargalos do reino espiritual e avançar para o reino dominador. Porém, antes de fechar os olhos e se focar nesse objetivo, ele não pôde evitar olhar para Zhao Tian que estava com os 2 braços apontados para frente, suspirar, e murmurar, se existe algum Deus ou entidade bondosa neste mundo. Ele está usando você para me devolver a alegria de viver. Na minha vida, eu nunca tive ninguém que me estendeu a mão e me ajudou como você está me ajudando. Eu vou alcançar o topo do Dao marcial, por você. A sua luta, agora é minha luta e eu nunca te deixarei na mão. Nós ainda não temos um forte laço de amizade, ou tampouco de irmandade, mas eu ainda te provarei que posso ser um irmão de juramento para você. Após aqueles murmúrios de Shui Wu, Zhao Tian virou a cabeça para trás e olhou para ele. Contudo, ao perceber o olhar de Zhao Tian, Shui Wu fechou os olhos e se concentrou no cultivo. Zhao Tian olhou para trás porque ele teve aquela estranha sensação de que alguém estava olhando para ele, ou falando dele. Quando ele viu que era Shui Wu e que este teve uma reação um tanto quanto evasiva, ele murmurou, por que diabos esse cara estava olhando tanto para mim? Isso é um pouco estranho. Quando ele acordar, eu vou fazer questão de deixar claro para ele que eu gosto de garotas. Após Zhao Tian murmurar aquelas palavras, a voz de Gold surgiu na sua mente. Moleque! Se concentre em você mesmo. Imediatamente, Zhao Tian virou a cabeça e voltou para o seu próprio treinamento. Zhao Tian concentrou quase toda a energia espiritual do seu corpo na palma da sua mão direita. A luz dourada que se formou na palma dele era tão intensa que parecia que um pequeno sol tinha se formado no solo. Estilos da fúria do céu, canhão aterrador. Zhao Tian murmurou, antes de descarregar toda a energia concentrada na sua mão. Boom, uma grande quantidade de energia da luz foi disparada na direção do deserto. O recuo daquele disparo foi tão forte que Zhao Tian foi jogado para trás e caiu de bunda no chão. Enquanto Zhao Tian caía, o feixe de luz, que media cerca de 90 centímetros de largura, viajou pelo deserto, criando uma enorme trilha de destruição pelo seu caminho. Com os olhos arregalados, Zhao Tian olhou para o feixe de luz que ele disparou e quase entrou em estado de choque. A primeira vez que Zhao Tian usou uma técnica parecida com aquela, foi na luta contra Gumeng na reunião dos discípulos do núcleo da Escola Estrela da Guerra.
Contudo, aquela era apenas uma imitação fajuta que ele havia criado com os estilos do sábio da luz. Mas agora que ele foi capaz de usar todo o potencial daquele golpe que pertencia aos estilos da fúria do céu, ele finalmente pôde ver a diferença entre um graveto e uma bazuca. O poder daquele disparo era superior às mais altas expectativas de Zhao Qian. Finalmente, após viajar por mais de 2 quilômetros, o disparo acertou um grande conjunto de pedras. Assim que acertou o alvo, o feixe de luz explodiu e criou uma grande esfera de energia dourada, que media mais de 50 metros de altura e 50 metros de largura. A esfera de energia girava no mesmo lugar e destruía e derretia tudo dentro dela e à sua volta. Dentro da esfera, até mesmo a menor partícula de poeira foi destruída a um nível subatômico. Tudo dentro dela desaparecia sem deixar nenhum rastro da sua existência. Enquanto toda aquela destruição acontecia, o oásis virou um completo caos. Bestas demoníacas e pássaros fugiam desesperados, temendo serem os próximos alvos de um ataque como aquele. Shuyu, que estava em uma profunda meditação, despertou no mesmo instante e olhou na direção que o sol partia. O que? Estamos sob ataque? Shuyu murmurou enquanto começava a procurar pela presença de inimigos. Enquanto isso, Zhao Qian mudou a sua expressão e estampou um largo sorriso orgulhoso na face. Isso foi um show e tanto. Zhao Qian falou. Zhao Qian estava mais do que satisfeito com o resultado daquele ataque. Contudo, assim que ele terminou de falar, a voz de Gold soou na sua mente. Moleque! É agora que começa o verdadeiro show. Gold afirmou. Zhao Qian ficou confuso. De repente, a grande esfera de energia diminuiu, ficando menor do que uma bola de tênis. Zhao Qian, o que acontece? Antes que Zhao Qian terminasse a sua frase, toda aquela energia comprimida se espalhou para todos os lados e varreu tudo em seu caminho. Uma imensa quantidade de areia foi destruída ou levantada. Enquanto aquela grande cortina de areia cobria uma extensa área do deserto, a energia já tinha chegado ao oásis. Asterisco crack asterisco asterisco boom asterisco asterisco crack asterisco asterisco crack asterisco asterisco boom asterisco asterisco boom asterisco. A força daquela explosão de energia foi tão grande que, mesmo após percorrer 2 quilômetros, ela continuou destruindo tudo. As árvores estavam sendo despedaçadas, ou arrancadas do solo, as pequenas pedras viravam poeira enquanto as grandes eram lançadas como se não fossem nada demais. Para que não fosse lançado para longe, Zhao Qian usou o corpo supremo do rei e cravou os pés no chão. Por sua vez, Shuyu foi salvo pela perda de força do ataque, que chegou até ele sem levar riscos à vida dele. Contudo, ele não pôde ficar parado porque uma chuva de árvores e pedregulhos estava caindo sobre ele. Asterisco bang asterisco asterisco bang asterisco asterisco bang asterisco asterisco bang asterisco asterisco bang asterisco. O local onde Shuyu estava virou uma bagunça. Ele desviava das árvores e pedregulhos enquanto destruía os troncos que vinham na sua direção. Finalmente, após alguns segundos, as coisas se acalmaram. Não havia mais nenhuma árvore, tronco ou pedra voando. Shuyu, que acabara de ser pego em uma situação repentina, suspirou de alívio e falou com Zhao Qian. Zhao Qian, o que foi que você fez? Assim que a voz de Shuyu caiu, Zhao Qian, que estava coberta de poeira, olhou para trás, coçou a cabeça e disse num tom travesso. Eu estava apenas clareando o deserto. No mesmo instante, Shuyu apontou para a margem do lago, que estava cheia de pedras e árvores cravadas no chão e falou, clareando o deserto. Você quase destruiu esse lugar. Zhao Qian olhou para a margem do lago e respondeu enquanto gargalhava, ha 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 ha. Pense no lado bom.
Pelo menos a gente não vai precisar pegar mais nenhuma lenha, por um longo período. Ha 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 ha. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Shuyu abaixou a cabeça e suspirou, antes de falar, isso aqui está uma bagunça. Vai dar um trabalhão para limpar. Enquanto Shuyu pensava no trabalho que daria para limpar aquele lugar e por onde começar, Zhao Tian caminhou até ele, deu um tapinha no ombro dele e disse, que tal nós fazermos uma grande fogueira hoje? Shuyu olhou para Zhao Tian, fez uma expressão desconfiada, e perguntou, o que você quer dizer com isso? Zhao Tian, eu estou curioso para ver o que a sua linhagem pode fazer. Até hoje, você quase não usou a técnica marcial da sua linhagem. Que tal você dar uma pequena demonstração das capacidades dela? Shuyu, mas... Você tem certeza? Zhao Tian, hehehehe. É claro que sim. Eu quase destruí o oásis agora há pouco, então por que você não pode fazer o mesmo? De novo, Zhao Tian deu um tapinha no ombro de Shuyu e o empurrou para a frente. Após ser empurrado, Shuyu olhou para Zhao Tian e começou a caminhar para a frente. Depois, ele ficou no centro da zona mais suja do oásis e fechou os olhos, dando a impressão de que estava se concentrando. Enquanto isso, Zhao Tian se sentou no chão e gritou, não se acanhe. Apenas se solte. Por sua vez, Shuyu se concentrou nas chamas do seu domínio espiritual e mergulhou nelas. As chamas engoliram Shuyu, que as deixou extremamente agitadas e furiosas. Portões do primeiro inferno. Abram. Shuyu murmurou, antes de abrir os olhos, que brilharam ainda mais, como se fossem uma passagem para o próprio inferno. Asterisco SSSSSSSSSS, asterisco asterisco VUP, asterisco imediatamente, o corpo de Shuyu ficou coberto de chamas vermelhas, antes que elas se espalhassem e engolissem tudo à sua volta. As pedras e árvores que estavam em volta de Shuyu foram abraçadas e incineradas pelas chamas infernais. Dentro das chamas, era possível perceber que a areia estava mudando, como se estivesse se transformando em vidro. Enquanto isso, as chamas continuavam consumindo tudo que tocavam. Rapidamente, Zhao Tian se levantou e começou a analisar com mais atenção a força daquelas chamas. Se não fosse pelo perigo que aquelas chamas podiam trazer, podia-se dizer que a cena no oásis era bela, pois a água estava refletindo uma parte da luz das chamas vermelhas, que coloriam a paisagem. Zhao Tian caminhou até a borda das chamas e tocou nelas. Zhao Tian tinha uma incrível resistência a grandes temperaturas devido ao corpo supremo do rei e sua afinidade com a luz. Contudo, mesmo que ele não tenha se queimado, ele sentiu as suas mãos esquentar um pouco. Esse cara. Essa técnica. Mesmo estando no reino espiritual, ele pode fazer esse tipo de coisa, Zhao Tian murmurou enquanto olhava para o imóvel Shuyu no centro das chamas. Após alguns segundos, Shuyu fechou os olhos e fez com que todas as chamas infernais desaparecessem. Depois, após respirar fundo e controlar a sua respiração ofegante, ele olhou para o resultado do seu movimento. Isso é incrível! Shuyu gritou enquanto olhava para o solo, que estava repleto de algumas pequenas formações de vidro e não via nenhum sinal de qualquer árvore ou tronco por ali. O solo estava tão quente que, o ar ondulava e exalava um calor abafante, as pedras que não tinham sido destruídas, podiam ser usadas para cozinhar uma carne de tão quente que elas estavam. Parabéns, você acaba de conseguir a minha atenção. Zhao Tian falou enquanto batia no peito e olhava para Shuyu. Shuyu acenou com a cabeça em agradecimento, antes de perder o controle do próprio corpo e cair no chão devido ao esgotamento de energia.